Ao longo da história moderna, centenas, talvez milhares de relatos sobre encontros com objetos desconhecidos foram registrados. Muitos foram rapidamente descartados como simples enganos, ilusões de ótica ou até mesmo imaginação fértil, mas alguns casos se recusam a desaparecer. Eles são diferentes. Eles nunca foram totalmente negados. É sobre esses casos que vamos falar hoje. Vamos começar em regiões isoladas, lugares onde o céu é vasto e a presença humana é mínima. Desertos, zonas militares restritas. É nesses cenários que os relatos começaram a se acumular, formando um padrão intrigante. Pessoas diferentes, sem qualquer conexão entre si, décadas separando um evento do outro. E mesmo assim, as descrições são surpreendentemente semelhantes. Testemunhas, de pilotos a civis, descrevem a mesma cena: objetos metálicos, com um brilho fosco, pairando silenciosamente a poucos metros do chão. O silêncio é um detalhe crucial. Imagine algo do tamanho de um carro, ou maior, flutuando sobre o terreno, sem emitir um único som, sem o zumbido de hélices, sem o rugido de turbinas. Nada. As testemunhas também são unânimes em outro ponto: a ausência de asas ou qualquer superfície de controle visível, como lemes ou ailerons. E talvez o mais estranho de tudo, a falta de emissão de calor detectável. Em um mundo onde qualquer motor gera calor, esses objetos eram frios, indiferentes às leis da termodinâmica, como as conhecemos. A reação oficial a esses eventos é onde a história fica ainda mais interessante. Em vários desses encontros, forças militares foram acionadas. Isso não é especulação. Documentos obtidos através da Lei de Liberdade de Informação em vários países confirmam o envio de equipes de resposta rápida para os locais. Jatos foram despachados para interceptar. Unidades terrestres foram mobilizadas para investigar. A presença oficial é um fato. Mas o que acontece depois? Os relatórios finais, quando se tornam públicos, usam sempre a mesma linguagem calculadamente vaga. Frases como fenômeno aéreo não identificado ou anomalia atmosférica são comuns. Eles não dizem que era um balão meteorológico. Não dizem que era um drone secreto. Eles não oferecem uma explicação concreta. Eles apenas afirmam: não sabemos o que era. E o mais curioso é que esses encontros nunca foram oficialmente desmentidos. Nenhuma autoridade de alto escalão veio a público dizer: isso não aconteceu. As testemunhas estão mentindo. O máximo que eles fazem é afirmar sua própria ignorância sobre a natureza do fenômeno. Pense nisso por um momento. Se fosse um projeto militar secreto de outra nação, a resposta provável seria uma negação veemente ou um protesto diplomático. Se fosse um fenômeno natural raro, os cientistas estariam publicando artigos explicando a causa. Mas o que temos é um vácuo, um reconhecimento de que algo aconteceu, seguido de um silêncio organizado. Vamos analisar um dos casos mais bem documentados, um evento que se tornou um pilar na pesquisa sobre o assunto. Neste incidente específico, não tínhamos apenas testemunhas visuais. Tínhamos uma triangulação de dados. Sensores de radar em terra e em aeronaves registraram um objeto sólido e físico. Câmeras infravermelhas capturaram sua assinatura térmica, ou a falta dela, e ao mesmo tempo, pilotos de caça, profissionais altamente treinados para identificar qualquer coisa no céu, o viram com os próprios olhos. Essa confluência de dados é fundamental. Ela elimina a possibilidade de ilusão de ótica, pois os radares não têm ilusões. Ela descarta o erro humano, pois múltiplos sistemas e múltiplos operadores confirmaram a mesma coisa de forma independente. O objeto estava lá. Ele se movia de maneiras que desafiavam a física. Paradas instantâneas, acelerações impossíveis, curvas em ângulos agudos sem perder velocidade. O que aconteceu com as pessoas envolvidas depois? Alguns relataram, anos mais tarde, terem participado de reuniões confidenciais. Nessas reuniões, foram orientados a não comentar publicamente o que viram. Não houve ameaças explícitas. Nada dramático como nos filmes. Foi mais sutil. Uma sugestão. Uma recomendação forte de que o silêncio era a melhor política para a carreira de todos. O memorando não dito era claro: esqueça o que você viu. Diante de todos esses dados,
cientistas e engenheiros independentes se debruçaram sobre os registros. A conclusão foi unânime. Nenhuma aeronave conhecida, seja pública ou secreta, exibe aquele tipo de capacidade de voo. Nenhuma tecnologia que tenhamos divulgado consegue executar essas manobras. Um jato fazendo uma curva acentuada em alta velocidade está sujeito a enormes forças G, que limitam o que o piloto e a estrutura da aeronave podem suportar. Esses objetos pareciam ignorar completamente a inércia e a gravidade. Isso nos leva à pergunta central, a questão que paira sobre todos esses eventos e que permanece até hoje sem resposta. Se não era uma tecnologia terrestre conhecida, se não era um fenômeno natural comprovado, por que nunca houve uma negativa clara e inequívoca por parte das autoridades? Por que não simplesmente encerrar o assunto dizendo que tudo não passou de um erro? A resposta pode ser mais simples e ao mesmo tempo mais complexa do que imaginamos. Talvez porque em certos casos, admitir que você não sabe a resposta seja a opção mais segura. Inventar uma mentira, como dizer que era um bando de pássaros ou um problema no radar, seria facilmente desmentido pelos dados. Os dados não mentem. Os registros do radar, as leituras dos sensores, os vídeos, eles contam uma história consistente. Uma mentira oficial criaria uma contradição insustentável. Então, a única opção que resta é a ambiguidade. É o fenômeno não identificado. Essa frase é uma obra-prima de evasão burocrática. Ela reconhece que algo aconteceu, validando as testemunhas e os sensores, mas se isenta de qualquer obrigação de explicar o que era. É uma forma de ganhar tempo, talvez esperando que um dia a resposta se torne clara ou que o interesse público diminua. Mas o interesse não diminuiu. Pelo contrário, ele cresce a cada novo relato, a cada documento liberado. A persistência desses mistérios nos força a considerar possibilidades que antes pertenciam apenas à ficção científica. Se esgotamos todas as explicações convencionais, se descartamos erros e mentiras, o que nos resta? Resta a possibilidade de que nem tudo o que acontece no nosso céu tenha origem aqui na Terra. Essa não é uma afirmação, mas uma pergunta que surge, logicamente, da ausência de outras respostas. Não se trata de acreditar, mas de questionar. A verdadeira ciência não é sobre ter todas as respostas, mas sobre fazer as perguntas certas. E a pergunta que esses eventos nos deixam é profunda. A recusa em negar esses encontros pode ser o reconhecimento silencioso de que estamos lidando com algo que está além da nossa compreensão. E talvez além do nosso mundo. A verdade pode não estar lá fora, mas escondida nos próprios arquivos que se recusam a nos dar uma resposta definitiva. Obrigado por assistir. Se você se interessa por esses mistérios, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!